Boa noite, meu nome é professora Elizabeth. A nossa aula hoje é aula de ciências e nós iremos estudar sobre a natureza e sobre nós mesmos, os seres humanos. Por que é importante estudar ciências? Então, nós iremos pensar e compreender um pouco sobre o mundo à nossa volta, sobre o que nos cerca, sobre os fenômenos da natureza. O tema que nós abordaremos é enchentes. Eu peço que vocês fiquem à vontade para interagir comigo e com os colegas de classe. Vamos à aula? Existem duas causas principais das enchentes, que são as causas naturais e as causas antrópicas. Vou falar um pouco para vocês de cada uma delas. As causas naturais são aquelas ocasionadas em rios, mares. Então, se por exemplo, se o leito natural de um rio ou de um córrego recebe uma quantidade muito grande de água que provém da chuva e não tem a capacidade de suportar, ela acaba aqui transbordando. E quando essa água ela transborda, ela causa a enchente. Então esse processo ele é um processo natural, que todo rio precisa. Né? Então assim, todo rio precisa de uma área de escoamento para que essa água possa sair. Só que aí começam os problemas. Vou falar para vocês agora sobre as causas antrópicas. As causas antrópicas são aquelas que têm a modificação do homem. As causas naturais não há modificação, há intervenção do homem. Já as causas antrópicas sim. Então, quando o homem ele intervém no meio ambiente, ele intervém urbanizando as cidades, acaba que ocorrendo as enchentes. Por quê? Ele acaba construindo casas em lugares impróprios, onde os rios deveriam passar, e aí acontecem as enchentes, que é um dos motivos das causas das enchentes. Então, por essa questão, a urbanização das cidades, dependendo dos lugares, acaba sendo prejudicial. Por quê? Porque, na maioria das vezes, não há um planejamento. Né? Eles não fazem um planejamento antes de construir em determinado local. Então, continuando a falar para vocês sobre as causas antrópicas, ou seja, aquelas causas que há intervenção do homem, o homem ele acabou ocupando um lugar irregular. Ele acabou urbanizando a cidade, pavimentando a cidade e impedindo o percurso natural dos rios. Ele acabou construindo casas nesses percursos naturais do rio e aí é onde ocorrem as enchentes, porque não tem como infiltrar essa água no solo. Então, como não tem como infiltrar essa água no solo, a água acaba se elevando e acontecem as enchentes. Diante desse questionamento, nós indagamos quais as principais intervenções do homem que contribuem para as enchentes no nosso planeta. Boa noite, eu sou a professora Cláudia e vou falar um pouquinho mais sobre as enchentes. Como combater as enchentes? Existem inúmeras medidas de combate às enchentes. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, contratou em outubro de 2013 alguns olheiros que são funcionários encarregados de detectar o início de inundações em áreas de riscos. Eles teriam a função de minimizar os efeitos da inundação relâmpago, aquela que ocorre em curtíssimo período de tempo. Outras ações pode ser a construção de barragens e o desassoreamento do leito dos rios, em que todos os sedimentos existentes no fundo do curso das águas são removidos, aumentando a sua profundidade, em algumas situações até a sua largura. Mas todas essas medidas são paliativas, ou seja, são apenas para minimizar ou combater uma situação já existente. A melhor forma de lidar com esse problema, na verdade, é realizar uma devida prevenção através de construção de sistemas eficientes de drenagem, a desocupação de áreas de riscos, criação de reservas florestais nas margens dos rios, diminuição dos índices de poluição e geração de lixo, além de um planejamento urbano mais consistente, eficaz. O problema das enchentes é crônico em muitas cidades brasileiras, com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo, como nós estamos vivenciando por agora, como no bairro aqui do Itaim Paulista. As inundações, além de riscos materiais, elas podem provocar doenças como a leptospirose e também a gente deve
ter uma noção de que a questão da enchente não é somente de meio ambiente, e sim uma questão de saúde pública. Boa noite, eu sou a professora Viviane. Na aula de hoje, nós iremos abordar um pouco sobre a responsabilidade do governo e da Prefeitura de São Paulo em relação às enchentes. É uma triste constatação, mas é a realidade. Mas os gastos que seriam realizados na prevenção das enchentes e com as obras de drenagem no estado e na capital de São Paulo não chegaram nem a metade do que foi previsto nos últimos anos. Houve um levantamento feito por especialistas que cerca de 5,3 bilhões de reais estavam disponíveis para a construção dessas obras de ações preventivas contra as enchentes. E dessas obras deixaram de ser realizadas as construções de piscinão, canalização de córregos e sistemas de drenagem. Logo, quando chega com a época de chuva, os problemas ressurgem e os compromissos são relembrados. E a consequência dessa falta de compromisso e responsabilidade do governo, a gente tem visto ano após ano, em diversos pontos da cidade, com enchentes cada vez mais severas. E quem acaba sofrendo com isso é a população que mora em áreas atingidas. Boa noite, eu sou a professora Luciana e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os recursos importantes contra as enchentes, no combate à enchente. Já existem muitos recursos em funcionamento, mas existem muitos ainda que ainda falta um pouquinho de manutenção, um pouquinho de investimento, e hoje a gente vai conhecer 3 deles. A gente vai falar sobre os piscinões, nós vamos falar sobre a limpeza dos bueiros e nós vamos falar também dos bueiros inteligentes. Bem, os piscinões nada mais é do que grandes piscinas que são construídas próximos a áreas de alagamento, próximo a lugares onde tem córregos, rios, onde eles transbordam assim, muitas das vezes casas construídas nessas várzeas dos rios ou dos córregos próximos, né, onde dá mais alagamento, como vocês sabem bem como acontece no nosso bairro. Esses piscinões eles são construídos próximos dessas áreas e a ideia é armazenar o excesso de água. Quando o rio ou córrego transborda, essa água é direcionada para esses piscinões, não causando assim os alagamentos e enchentes. A segunda seria os bueiros inteligentes. Os bueiros inteligentes eles são cestos que vão dentro dos bueiros fazendo o papel de filtro. Então eles filtram toda a sujeira, plástico, papel e tudo que vai ficando, deixando a água escoar. Nesses cestos são instalados uns dispositivos através de programação de computadores, né, de programas de computadores, que emitem um sinal. Quando atinge 80% de lixo dentro do cesto, ele emite um sinal para a central. A central vem e faz esse recolhimento. Além de impedir que transborde o bueiro, ele ainda recolhe o lixo que pode ser utilizado em ações sociais de reciclagem, né? E o terceiro é a manutenção e limpeza dos bueiros já existentes, né? Tanto o lixo jogado, quanto terra, quanto outras coisas podem acumular nesses bueiros. E aí é responsabilidade da prefeitura fazer essa manutenção e limpeza, contribuindo assim também para a desobstrução da água da chuva que pode correr normalmente, não causando também os alagamentos. Então hoje foram esses 3 recursos que nós vamos destacar aqui, que nós destacamos na realidade, né? E eu gostaria de saber de vocês, se vocês já conheciam algum desses recursos, já presenciaram, por exemplo, a construção de piscinões próximo do bairro de vocês, instalação de bueiros inteligentes. Esses bueiros, na realidade, existem nem tanto no nosso bairro, existem mais nos bairros provenientes mais para o centro da cidade, né? E alguns interiores paulistas também já está sendo implantado esse bueiro inteligente, com esse cesto e filtro, né? E a manutenção dos bueiros já existentes? Algum de vocês já presenciou isso no bairro de vocês? E além dessas medidas que a gente trabalhou aqui hoje, quais outras ações, na opinião de vocês, poderiam contribuir para a prevenção de novas enchentes e novos alagamentos?
Eu sou a professora Daiane e hoje na nossa aula de ciências nós estamos falando sobre as enchentes e como ela vem assolando os nossos bairros. Mas vamos falar agora sobre algumas soluções, que são sistemas que colaboram para uma redução das possíveis causas dessas enchentes. O primeiro sistema é o sistema de drenagem, que são filtros subterrâneos que ajudam a reter o lixo e o grande excesso de chuvas. Ele é composto por grama, areia, brita e uma manta geotêxtil. Essa estrutura ela é elaborada para reter grandes volumes de água que depois é absorvido pelo próprio solo. Nós temos também as áreas verdes. E a vegetação, ela é sem dúvida uma excelente forma de evitar as enchentes. São diversas as ideias acerca da vegetação, como a construção de estruturas arenosas nas rodovias para que elas possam reter as chuvas e a plantação de gramas em espaços públicos. E essa iniciativa, ela não tem que ser somente da prefeitura. O plantio de grama pode ser feito também por nós, comunidade. E temos também uma principal desse sistema, que é a coleta de lixo seletivo. Hoje, na Grande São Paulo, nós recolhemos hoje a cerca de 18 mil toneladas de lixos diários, entre lixos domésticos, hospitalares, entulhos. E esse lixo domiciliar, ele está em torno de 10 mil toneladas diárias. Hoje a prefeitura ela coloca à disposição em torno de 3.200 funcionários que trabalham nessa coleta e 500 caminhões que compactam esses lixos, sem contar os ecopontos, que são pontos de descartes corretos do lixo. E o que nós, comunidade, podemos fazer? Temos que começar por nossa residência mesmo, efetuar a separação dos lixos corretamente e quando não temos próximos os ecopontos, separar corretamente para que eles possam coletar. Boa noite, eu sou a professora Amanda e eu vou falar da conscientização da sociedade referente às enchentes. É de responsabilidade de todos a prevenção dessas enchentes. É dever de cada cidadão ter a responsabilidade ambiental. Descartar o lixo de maneira incorreta prejudica e potencializa as enchentes no nosso meio social. Agora eu vou falar para vocês da conscientização na educação. Qual a importância de preservar a natureza? Preservar a natureza é fundamental para o planeta e todos os seres vivos. Afinal, se nós vivemos, é graças à natureza. Já pensou em uma latinha que se descarta na rua? Ela pode parecer inofensiva, mas soma ela com tantas outras. Acumulando-as, gera o entupimento de bueiros, causando as enchentes. E por onde devo começar essas atitudes conscientes? Descartando o lixo corretamente. A partir da nossa casa, podemos separar o lixo orgânico do lixo reciclável e reutilizável. E quando você está passando pela rua e ocasionou de você estar com uma latinha, um papel de bala, algum lixo que seja, não descarte nas vias públicas. Se não tiver nenhuma lixeira pública por perto, reserve na bolsa, coloque em um saquinho plástico, até que você possa fazer esse descarte de maneira correta. Fazendo assim, você contribuirá para a prevenção de enchentes e também vai fazer a sua contribuição para a preservação da natureza. Como foi falado na aula anterior, hoje nós faremos uma atividade demonstrando a impermeabilização ou a permeabilização da água no solo. Nós pedimos para vocês trazerem uma caixa de leite, uma sacolinha e a terra que nós pegamos aqui mesmo na escola. Então nós iremos demonstrar como que acontece essa penetração da água no solo e o que acontece quando há alguma coisa que impede dela penetrar, como por exemplo pavimentação, sujeiras. Então a professora Amanda irá explicar para vocês como ocorre esse processo, irá falar para vocês a atividade. Eu espero que vocês gostem da atividade, que vocês assimilem para vocês. Vamos à atividade com a professora Amanda. Olá, pessoal!
Agora nós vamos fazer um experimento científico simulando a impermeabilização do solo. Para isso, nós vamos precisar de uma caixa de leite cortada e higienizada, um pouco de terra, um pouco de água, saco plástico e algum objeto pontiagudo. Vamos começar? Primeiro, nós vamos pegar a terra e distribuir sobre a nossa caixa de leite. Distribua bem. Essa terra vai simular o solo. Em seguida, pegue o saco plástico e coloque sobre a nossa terra distribuída. O saco plástico vai simular a impermeabilização do solo. Quais são os materiais de impermeabilização? Concreto, asfalto. Quando não há saídas de água, quando vêm as grandes chuvas, a água não tem como penetrar no solo. Observem. Não tem áreas de escoamento. Agora, com o objeto pontiagudo, façam pequenos furos sobre o plástico. Estes furos vão simular os nossos sistemas de drenagem, as saídas de água quando vêm as grandes chuvas. Abram bem. Agora observem que quando vêm as grandes chuvas, a água ela penetra no solo. Por isso, faça a sua parte de contribuição para que essas áreas de escoação de água não se entupam com a poluição. Espero que tenham gostado do nosso experimento. Até a próxima! Então essa foi a nossa aula de hoje, aula de ciências com o tema enchentes. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês investiguem mais sobre as enchentes, que vocês tenham uma consciência ambiental melhor. Foi muito bom ter essa aula com vocês. Uma boa noite, até a próxima aula.